Hoje eu vou contar para vocês um segredo para a gente conseguir ter redes confiáveis. São 3 conceitos bem simples, mas que todo profissional de redes que quer ser bem sucedido precisa dominar. 3 conceitos que você precisa dominar é a arte de simplificar, padronizar e estabilizar. Essas 3 palavras podem parecer coisas simples, mas dominá-las vai permitir que você dê o próximo passo na sua carreira. Se você já ficou preso tentando resolver problemas intermináveis, que você fica horas, dias e dias e não consegue avançar, esse vídeo é para você. Imagina o seguinte cenário, você é chamado para resolver um problema e aí quando você entra lá no POP, você abre o POP e vê aquele emaranhado de fios, aquela confusão toda, nada etiquetado, tudo passando pelos lugares errados, acaba atravessando de um rack para o outro. Então esse é o primeiro conceito que a gente vai falar, exatamente simplificar. Então é muito importante que as coisas estejam simples e organizadas. Que coisas simples e organizadas são muito mais fáceis da gente trabalhar e de conseguir entender, assim, o que eu preciso fazer. Você já vai, bate o olho e já consegue executar o trabalho. Isso também se aplica nas configurações dos equipamentos. Muitas vezes as pessoas pegam e fazem configurações super complexas sem entender os conceitos que estão por trás de cada um daqueles comandos e acabam fazendo uma configuração demasiadamente complexa. Isso deixa tudo muito mais difícil de você fazer as coisas. Você quer fazer uma alteração simples, que você poderia gastar 5 minutos se ela fosse se a configuração fosse mais concisa, você acaba tendo que gastar horas e horas para poder fazer uma alteração, porque você fica com aquele receio de mexer alguma coisa que pode, ao invés de implementar a funcionalidade que você pretendia. Redes complexas são difíceis de gerenciar, complicadas de expandir e um pesadelo para poder aplicar qualquer nova configuração. Manter uma infraestrutura enxuta vai manter sua rede com menos pontos de falha e com uma capacidade de expandir muito mais previsível. Como podemos simplificar de uma maneira prática? O primeiro ponto que a gente pode fazer é lembrar daquela máxima, menos é mais. Então reduz a quantidade de equipamentos. Às vezes você tem equipamentos demais na sua rede, fazendo poucas funções, às vezes você consegue consolidar algumas daquelas coisas no mesmo equipamento. A gente também pode remover funcionalidades necessárias. Às vezes tem alguma configuração, algum recurso que você utilizava na sua rede, você tinha aquele trecho na configuração e você não usa mais, remova aquela configuração. Porque toda vez que você vai bater o olho naquilo, você pode, esse recurso está ativado, será que ele tem alguma coisa a ver com o problema que eu estou querendo resolver? E não é necessário. Então assim, parou de usar o recurso? Remove ele da configuração. Outra coisa muito importante é a documentação. A documentação tem que refletir exatamente como está o mundo real. Não adianta a documentação, o mapa da topologia, ter uma série de ligações, tá tudo aquilo, e você vai ver no mundo real, não é igual à realidade. É muito melhor quando a rede é simples, do ponto de vista de qualquer um que bate o olho na documentação entende exatamente como a rede funciona. Eu lembro quando eu estava na faculdade e o professor falou sobre estrutura de dados, ele falou assim, se a estrutura de dados for bem feita, o programador vai bater o olho e já vai enxergar o programa como ele funciona. E eu já vi isso na prática. Há mais de 20 anos eu tinha feito um sistema de gestão de provedores. E eu lembro que o único cliente que eu tinha que usava esse sistema, ele migrou para um outro e quando o pessoal fez a migração, eles nem me consultaram sobre como é que funcionava o sistema, porque os dados estavam tão bem estruturados que eles bateram o olho e entenderam o que estava guardado em que lugar no banco de dados. Foi muito fácil eles fazerem. Então, deu muito certo exatamente porque estava tudo simples e documentado. Quem batia o olho já sabia exatamente o que estava em qual lugar. O próximo pilar que a gente vai falar é sobre a padronização. É muito legal que você, como técnico, saiba mexer com vários tipos de equipamentos. A gente já falou que é muito importante você ter um repertório, porque você tem que saber qual técnica e qual equipamento melhor para resolver cada tipo de problema. Mas numa rede de uma operação, numa rede de um provedor, muitas vezes você ter vários fabricantes misturados é ruim. Porque imagina só, você está lá mexendo uma configuração que tem um Huawei e um Juniper naquele momento. Já aconteceu com a gente, inclusive. Você vai dar um comando do Huawei no Juniper, o comando do Juniper no Huawei, opa, vai dar lá erro de sintaxe, o que está acontecendo? Exatamente porque às vezes você está usando muitos fabricantes dentro da sua rede, às vezes muitas versões diferentes do mesmo fabricante, isso torna toda a sua estrutura muito mais difícil de manter, exatamente porque não tem nada padronizado. Então aqui na OpenX, a gente, como trabalha com consultoria, a gente faz parte do nosso DNA, a gente tem que saber lidar com vários tipos de fabricantes. Mas dentro da rede de cada cliente, a gente fala, cara, o que é melhor para você? É ir de Huawei, é ir de Juniper, é ir de Cisco? Na parte das OLTs, cada POP, o cara tem POP que ele usa OLT de um fabricante, de outro fabricante, então acaba virando toda aquela confusão. Então é muito melhor uma rede padronizada, que você tente usar as mesmas nomenclaturas, o mesmo estilo de configuração, os mesmos fabricantes, tudo aquilo para ser mais fácil. Inclusive, na gestão dos seus ativos é muito melhor. Porque você imagina, se na minha rede todos os meus roteadores são Juniper, deu um problema, meu roteador de backup é um Huawei. Vai funcionar? Vai, mas eu vou ter que ter muito mais trabalho, vou ter que pegar toda a configuração daquele equipamento que deu problema e traduzir para um outro fabricante.
Se é tudo se os meus equipamentos são todos de um fabricante, o meu backup é exatamente igual àquele, é muito mais rápido. Eu vou pegar a configuração do equipamento que deu problema, jogo no equipamento novo e ele vai estar funcionando rapidamente. Os 3 pontos que a padronização vai te ajudar. O primeiro ponto é exatamente a redução no tempo de resolução de problemas. Porque se a configuração já tem um padrão, a sua equipe vai estar treinada para reconhecer qualquer coisa que escape daquele padrão. Então, opa, o que está de anormal nesse cliente? É isso daqui. Vamos ver se tem alguma configuração diferente. Ah, achei a configuração que está diferente, vou conseguir resolver muito mais rapidamente. O segundo ponto é a facilidade de treinamento. Se todos os meus equipamentos são do mesmo fabricante, eu tenho que treinar minha equipe somente numa língua, né? A gente brinca muito com esse negócio, Juniper é uma língua, é como se fosse assim, é saber falar inglês, francês, japonês, não. Todo mundo fala somente uma língua, todo mundo tá craque naquela língua, todo mundo é fluente naquela língua. Então, é muito mais fácil quando você usa tudo do mesmo fabricante. Então, isso vai ter uma facilidade muito grande no treinamento. Inclusive, assim, entrou um membro novo na equipe. É muito mais fácil que eu preciso treinar ele somente na sintaxe dos equipamentos que eu uso, em vez de ter que treinar ele na sintaxe de 3, 4, 5 fabricantes diferentes. Outra coisa muito importante que acontece quando você tem uma rede mais padronizada é a atualização. Porque, em vez de eu ter que ficar assinando, por exemplo, o boletim de atualizações da Huawei, da Juniper, da Cisco, da Microtik, enfim, de todos esses fabricantes, eu vou assinar de um só e toda vez que eu lançar uma nova versão, eu vou ver essa versão tem atualizações que são relevantes para a minha rede ou não? Está corrigindo alguma falha crítica para mim ou não? Então eu vou saber muito mais fácil e criar um plano de atualização muito mais simples de ser executado. Imagina se eu tenho lá 4 fabricantes diferentes dentro da minha rede, eu tenho que ficar de olho em 4 desses caras. Toda vez que lançar uma versão nova, eu tenho que pensar, poxa, será que se eu atualizar esse equipamento, ele vai dar algum problema com outro equipamento? Então, tendo tudo dentro do mesmo fabricante, tudo mais padronizado, vai te ajudar inclusive nessa parte da gestão de atualizações, que é um ponto muito importante. Se você não atualiza os seus equipamentos, os seus softwares, os seus servidores, etc., você acaba ficando com coisas muito legadas, que podem ter vulnerabilidades e problemas de segurança, que no futuro vão acabar causando grandes problemas para você. E o terceiro pilar que a gente vai falar hoje é exatamente o pilar da estabilidade. Uma rede estável, ela é muito mais fácil da gente operar e de aplicar. Imagina uma rede que toda hora tem alguém botando a mão, mexendo em alguma coisa, você nunca sabe o que esperar. Então, a operação, a equipe daquele provedor, ele vai ficar vivendo de apagar incêndios. Então, a gente tem que tentar manter uma rede estável. Uma rede estável, ela é previsível. Uma rede previsível vai permitir que toda a equipe do provedor, o departamento comercial, o departamento de marketing, ele saiba para onde a rede está indo, para onde as coisas estão sendo conduzidas pelo time técnico, e vai ser muito mais fácil de você criar. Imagina que, por exemplo, um provedor está fazendo uma campanha lá de marketing, arrumando cliente pra caramba, e a rede está toda hora dando problema. Cada hora dando um problema diferente. Essa questão de cada hora dar um problema diferente é o principal sintoma que a gente conhece da instabilidade, né? As coisas não estão confiáveis. Então você tem que parar e, tem que estabilizar a rede, deixar ela tranquila. A rede estando tranquila, agora eu posso programar os próximos passos para a gente conseguir expandir o negócio. Como que a gente faz, por exemplo, para casar essa questão de criar novos serviços com manter a rede estável? Então, o primeiro passo é a gente formalizar sempre um plano de mudanças. Então, toda vez que eu vou fazer alguma modificação, é responder, para que essa modificação? A resposta pode ser, porque eu achei legal. Porque eu tô a fim de testar uma coisa nova. Eu vi alguém falando num grupo aqui de WhatsApp e achei que seria uma boa ideia. Não, a gente tem que tentar entender, vale a pena? Se vale a pena, por que vamos fazer? Como vamos fazer? E se a gente for fazer e der errado, como que a gente vai desfazer aquilo? Então é muito importante você ter toda essa consciência do que fazer, ter um plano de mudança, uma gestão de mudanças para saber, porque nem toda mudança que a gente põe no papel, na hora que a gente vai implementar no mundo real, ela vai acontecer exatamente daquela forma. Então você sempre tem que ter um plano B. Plano B, gente, deu errado, o que eu vou fazer? Vou voltar para como estava, por exemplo. Outra coisa muito importante que a gente vê muitas vezes não acontecer é, em casos de mudança, por exemplo, a documentação não é atualizada. Aí vai acontecer aquilo que a gente falou lá no início, de padronização, de simplificação, que muitas vezes eu vou mexer na rede, aí eu vou consultar a documentação, consultar a topologia e vou assumir algumas coisas, quando eu vou ver no mundo real não é nada daquilo. A gente fala, poxa, mas por quê? Quando foi feita a mudança, a rede não está estável. Então, quando a gente falou, a rede tem que estar estável, a documentação tem que estar igual ao mundo real. Não adianta a documentação estar lá embaixo, toda defasada, e o mundo real está operando de uma outra forma. Essas coisas têm que estar iguaizinhas. Tanto a documentação quanto o mundo real. É muito importante que isso esteja sempre batendo. Então, fiz uma mudança, alguém da equipe ou quem fez a mudança tem que ser responsável por atualizar toda aquela documentação. Aqui na OpenX, toda vez que a gente ativa, por exemplo, um novo fornecedor,
a gente vai lá, coloca lá quais são os números que a gente tem que usar para ligar para abrir chamado, a gente vai lá e já gera todos os gráficos necessários, já configura, por exemplo, na nossa ferramenta de Flow, que a gente coloca lá toda a parte de custos, a gente coloca tudo isso porque se a gente não lança isso no momento da ativação, por exemplo, vai ficar defasado, e no momento que eu precisar daquela informação eu não vou ter ela. Então é importante que isso esteja sempre no fluxo, assim, no momento que eu estou fazendo as alterações, eu já estou atualizando a documentação. É o momento ideal para que isso aconteça. O último ponto que a gente vê muitas vezes sendo negligenciado é testar as coisas antes de implementar. Quando a gente vai fazer uma mudança mais profunda, é importantíssimo que a gente consiga testar. Aqui na OpenX a gente sempre tem um equipamento extra de cada coisa que a gente tem na rede. Então, switch lá de 100 GB, a gente tem mais um. Switch, um roteador, a gente tem mais um. Tudo a gente tem exatamente mais um, porque eu quero testar alguma configuração muito crítica, a gente vai lá e testa no laboratório, cara, vai dar certo, não vai dar certo? Ou a gente consegue testar dentro dos nossos equipamentos, mas sem ser numa rede de produção, para que a gente não impacte em ninguém? Ah, beleza, deu certo, está homologado, funcionou. Então agora vamos criar um plano para pegar isso e replicar em todos os equipamentos, que é outro ponto que gera instabilidade, é exatamente eu tenho cada equipamento na rede com um estilo de configuração diferente. Como eu espero que a rede seja estável, se cada ponto esse equipamento é com a configuração que eu usava em 2020, esse é do estilo que eu usava em 2022, esse que é o que eu uso em 2024, a rede fica uma confusão. Você vai ver da sua equipe chegar assim, ó, como que é a configuração. Tem que falar, neste equipamento a configuração é assim, naquele outro POP é daquela outra forma. Então fica tudo confuso. E essas confusões, a falta de estabilidade, a falta de padronização, a falta de simplificação vai acabar causando essa falta de estabilidade na nossa rede. Então, resumindo, simplifique para remover a complexidade. Padronize para criar consistência e facilitar a gestão. E por fim, estabilize para manter tudo funcionando conforme o esperado. Esses 3 pilares são como a fundação no prédio. São eles que vão garantir que a sua rede seja sólida e confiável. E aí, gostou desse segredo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Comenta aqui embaixo se você já usa esses 3 pilares na sua rede. Aproveite e curte e se inscreva no nosso canal. Grande abraço e fiquem com Deus.